Vocês conhecem a Clínica Olhar Saúde? Nós estamos bem em frente a ela. Clínica e Cirurgia dos Olhos. Unidade 984009696. Essa clínica fica aqui na cidade de Rosário, Elison. Hoje a Clínica Olhar Saúde, ela é uma das melhores clínicas que existe. É uma rede de clínicas. Aqui é a filial de Rosário. Tem também a matriz, que é no Maiobão. Tem uma outra clínica lá no Bacanga, outra no Calhau e uma outra clínica na cidade de Pinheiro. E nós vamos conversar agora com mais um médico, um cirurgião, o doutor Pedro Buna, que ele é Clínica Olhar Saúde. Dessa clínica aqui, a especialidade dele é clínica e cirurgia dos olhos. Portanto, nós vamos saber dele como é que você deve proceder para a saúde dos seus olhos ficar em dia. Erson, vem comigo, vamos conversar com o doutor Pedro. Nós chegamos onde o doutor Pedro. Doutor Pedro, como é que o senhor está? É uma satisfação imensa o senhor nos receber aqui para falarmos sobre a saúde dos seus olhos, dos meus olhos, dos olhos de você que está precisando de uma consulta. Satisfação também é minha, tudo bem? Prazer a todos de casa. Então, vamos falar hoje sobre a saúde dos nossos olhos, né? Porque às vezes a saúde não está tão em dia, né? Então a gente tem que deixar tudo bem alinhado. Doutor, antes de eu entrar mesmo no mérito das perguntas que eu vou lhe fazer, eu encontrei aqui uma cliente. Eu queria saber do senhor, se o senhor poderia falar-nos aqui qual o problema dela, o que que ela tem. Pois pronto, essa moça, ela veio para mim com uma queixa, principalmente no olho esquerdo. O olho esquerdo dela, que estava com uma visão abaixo do que o olho direito. Isso mesmo com o uso do óculos. Ela já usa alguns óculos, ela falou que não adapta bem, principalmente por conta da lente do olho esquerdo. Então, quando a gente foi detectando no exame, ao longo do exame a gente viu que o olhinho esquerdo dela tem um grau elevado, um grau a mais do que no olho direito. Então, essa diferença de grau, que isso pode existir em qualquer pessoa, então por isso a necessidade dos exames regulares, às vezes a gente não vê. Então, um olho tem grau e o outro não tem. E aí, o que a gente faz? O óculos é o primeiro passo. Porém, às vezes, na criança, às vezes tem a necessidade da gente usar o tampão, que é tampar o olhinho para forçar a visão, para ela melhorar mais ainda. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai avaliar nela, para ver se só o óculos vai surtir o efeito que a gente deseja, ou a gente precisa ir para o uso do tampão também. Esse exemplo é bom para você que tem criança na idade. A paciente Natasha, que está aqui, ela tem 10 anos de idade somente, né? Portanto, você que é pai, que é mãe, quais outros cuidados que esses pais têm que ter com os seus filhos? Principalmente na sua especialidade, que é oftalmopediatria e estrabismo. Eu queria saber do senhor quais os conselhos que o senhor dá para esses pais para que eles possam cuidar da saúde dos seus filhos. Pois bem, então, primeiro passo. A queixa dela tem muita associação com coceira nos olhos. Coceira nos olhos. Devo ou não devo coçar? Isso é uma coisa que toda criança, adolescente, adulto deve saber. A gente não deve coçar os olhos. Primeiro ponto. Os olhos, eles não foram feitos para coçar. Quando você coça os olhos, você vai causando alguns probleminhas que algum tempo depois vão sendo relacionados ao grau. O grau vai subindo cada vez mais e pode causar um problema chamado ceratocone, que é uma doença que vai progredindo esse grau. Então, primeiro passo, pais, você notou a sua criança, notou você ou você mesmo, vocês notaram que seu filho está coçando muito os olhos, está com os olhos sempre avermelhados, cerrando muito, fechando muito os olhinhos, isso muito provavelmente é um problema de saúde ocular, então, que a gente precisa detectar. Então, traga para a gente avaliar direitinho e ver a necessidade do que deve ser feito. Doutor Pedro, o que pode ser a coceira? Existem doenças que causam isso? Pois bem, então, coceira pode ter várias coisas relacionadas. Uma delas, que é uma das principais, é a conjuntivite alérgica. Ou seja, conjuntivite, você fala, conjuntivite é aquela doença que deixa o olho vermelhado, secreção. Não, conjuntivite ela pode ser também alérgica, não é necessariamente tenha que ser vírus, bactéria, alguma infecção.
Então, a conjuntivite alérgica está associada a uma criança ou adolescente ou a pessoa que tenha alergias e afeta os olhos. Aí o olho fica avermelhado, o olho fica coçando, o olho fica às vezes até com secreção também, mas decorrente somente da alergia. Então, a coceira, além das alergias, podem também ser decorrentes de grau. A pessoa que existe a necessidade de usar o óculos e não está usando. Doutor, falar em conjuntivite, como tratar? Eu já tive, ô coisa ruim. Realmente, conjuntivite, aí a gente separa. Se for conjuntivite infecciosa, aquela conjuntivite de um dia para o outro, começou o olho vermelho com secreção, aí tem que usar um colírio, geralmente, um colírio, se for bacteriana, colírio de antibiótico, ou um colírio para melhorar ao longo dos dias, vai melhorando. A conjuntivite alérgica, que é o caso aqui, para a gente amenizar os sintomas da coceira, geralmente a gente trata com um colírio para alergia. Colírio que vai diminuir a coceira e um colírio que vai diminuindo esses sintomas associados. Então, tem esses dois quadros, que um você vai usar antibiótico, geralmente, outro você vai utilizar antialérgico. Eu lembro, doutor, quando eu era criança, que naquela época eles passavam mais, era antibiótico logo, né? Porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? E as coisas, graças a Deus, davam certo. Mas, doutor, eu quero saber do senhor também quais os prejuízos que podem causar o ato de se coçar, mesmo esfregando os olhos quando está com aquela agonia, aquela coisa toda. Sim, então, prejuízo do ato de coçar os olhos. Geralmente ele não é causado a curto prazo, ou seja, de um dia para o outro, é ao longo prazo. Então a pessoa vai coçando os olhos e vai começando a causar um prejuízo na córnea. A córnea é a superfície do olho, que geralmente leva à doença chamada ceratocone, que eu acabei de falar. Esse ceratocone é uma doença que vai progredindo, você pode perdendo um pouco da sua visão, um pouco da a dificuldade que a gente vai tendo ao longo do tempo. Mesmo com o óculos, às vezes não resolve 100%. Então, um dos prejuízos principais do ato de coçar os olhos é o ceratocone. Então, a gente tem que sempre... coçando muito? Vamos usar colírio, vamos fazer... Às vezes uma compressa. Você tem dentro de casa, compressa gelada. Faz uma compressinha gelada que às vezes já melhora a questão da coceira. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor desse uma mensagem, até falando também das suas especialidades, de quantos anos, ao nascer, já pode trazer, como é que se faz para acompanhar, porque eu sou especialista em oftalmologia infantil, né? Pediatra, né? Portanto, eu queria que o senhor explicasse para você, pai, que está aí, por favor, preste atenção na entrevista que nós estamos fazendo com o doutor Pedro, que isso aqui é um trabalho que a TV Rosário faz justamente para orientar você, pai, mãe, tio, tia, irmão. Se você sentir qualquer dificuldade no olhar de uma criança, qualquer coisa normal, procure a Clínica Olhar Saúde, que está aqui pertinho de você. Não é mais necessário você ir para São Luís. Doutor Pedro, você pode dar uma explicação sobre essas questões que eu coloquei agora? Sim, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, doutor Pedro, quando que você está em Rosário? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira pela manhã estarei aqui para a gente avaliar. Quem que eu avalio? Qualquer idade. Qualquer idade. Criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer idade eu avalio. Avalio todas as especialidades. Doutor, mas você tem uma especialidade específica? Tenho. As crianças. Crianças geralmente são os meus xodós. Tá? Então, as criancinhas, a gente faz uma avaliação mais aprofundada, a gente vai avaliar fundo de olho, vai avaliar grau. A minha outra especialidade, que é o estrabismo. O que é o estrabismo? É o olhinho torto. Quando você está com um olho no peixe, outro no gato, né, que a gente chama. Então, todas essas especialidades, a gente vai fazer uma avaliação, vai ver qual o tratamento específico. Qual o tratamento do estrabismo? Existem vários. Existem óculos, tampão, cirurgia, tá? Então, tudo isso a gente vai fazer essa avaliação dentro da consulta, tá? Doutor, obrigado. Bota aqui comigo, Elson. Vocês veem, para que melhor do que isso? A Clínica Olhar Saúde da cidade de Rosário está dotada de oftalmologistas especialistas em determinadas áreas. Portanto, venha para cá. Você de Rosário se chamou, Zicatu, presidente de outros estados. Você que está com dificuldade, venha até Rosário. Trânsito legal, povo pacato. Procure aqui a Clínica Olhar Saúde. De volta com vocês aí no estúdio.